Pessoal, vamos falar sobre tudo que eu gostei de consumir no mês de abril, tudo assim, sabe? Que eu finalizei é uma palavra muito forte, mas tudo que eu consumi. Por quê? Porque teve muita coisa que eu iniciei e não terminei. Essa é a verdade, tá? Outra coisa, estamos em um lugar diferente, vocês estão na minha sala, porque aqui a iluminação tá maravilhosa, eu falei, por que não? Tá entendendo por que não? Então, vamos começar sem grandes delongas, porque o vídeo talvez fique grande, porque tem muitos tópicos. Então, eu vou falar sobre filmes, sobre séries, sobre anime, sobre música, sobre livros, que é o nosso tópico principal, e que já vou adiantar, spoiler. Eu não consegui ler muito nesse mês de abril, tá? Mas a gente tem motivos de porque eu não consegui ler muito. Começar por música. Poucas pessoas sabem, né? A galera tá chegando aqui agora, mas meu gosto musical, gente, é bem pop. Bem pop, tá? E aí eu escutei o álbum do Harry Styles, que saiu em março, só que eu só escutei em abril. Fazendo uma jantinha, eu adoro fazer isso. Eu adoro botar um álbum pra me escutar enquanto eu estou fazendo alguma janta. E aí eu fiz exatamente isso. Eu escutei o álbum do Harry, assim, escutei o álbum do Noah Kahan, não sei pronunciar, vou botar o nome aqui. Escutei os dois álbuns deles dois, assim, dessa forma, e fiquei obcecada, estou obcecada por esses dois álbuns, e maravilhosos. E teve outros artistas que eu consumi muito, mas são artistas que eu já consumo normalmente, que é a Taylor, a Sabrina, a Olivia Dean, que a Olivia Dean, gente, assim, eu conheci ela em fevereiro, pós-término, e aí ela marcou minha vida. Tá? Todo ano, não, todo mês, ela está no meu top 5 de artistas, entendeu? Então, assim, maravilhosa. Eu sou obcecada, tô doida pra comprar o vinil dela. E, na verdade, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, peraí. Então, gente, eu comprei o vinil, sabe de quem? Da Sabrina Carpenter. Acabou de chegar aqui. E, assim, esse é o meu álbum que eu mais escuto dela, sim, até hoje. É o Salt Wind City que eu mais escuto. E eu vou apresentar também pra vocês outro disco de vinil que eu tenho aqui em casa, que foi o primeiro que eu comprei. E ele veio até da França, olha que chique. Que é Midnights, da Taylor Swift, que é um dos meus álbuns favoritos da cantora, que é minha fave, tá? Ela é uma das minhas faves e tudo mais. Então, assim, sou obcecada. E o que acontece? Eu escutei mais ou menos esses artistas. Normalmente sempre repete, gente. Essa é a verdade. Sempre repete a Taylor, sempre repete a Sabrina. É, esse mês teve uma diferença que eu escutei Twice muito. Sim, eu sou da era do K-pop ali de 2016, 2017. Então, assim, tem muito na minha playlist normalmente K-pop. Então, foi um mês delicinha pra escutar música, apesar que eu não escutei tanto assim quanto eu imaginava. Os minutos meus do Spotify deu bem pouco. E agora a gente já vai passar para outra categoria, que é filme, série, anime. E aqui você senta e pega uma água, porque é muita coisa, tá? Eu costumo assistir muita coisa, eu costumo começar muita série, e aí já vou falar o que eu tô assistindo. De série, eu comecei ultimamente o Mentalista, que eu estou obcecada, já assisti tipo uns 8 episódios, sempre estou assistindo. É um tipo de série que eu gosto muito, me lembra muito Supernatural, nada a ver com sobrenatural, não tem nada de terror, nada disso. Só que eu tô falando o estilo de cada episódio ser um acontecimento específico do episódio, mas meio que eles se interligam, porque meio que você tem uma construção gradual dos personagens, e é maravilhoso. Então, assim, Mentalista é uma ótima recomendação, tá? Todo mundo fala que é realmente uma série muito boa, porque realmente é uma série muito boa. E aí, eu também comecei outras coisas, outras séries, e dei continuidade a algumas. Eu voltei a assistir Outland, estou na segunda temporada. Eu nunca passei da primeira temporada, eu sempre reassisto sempre a primeira temporada, mas nunca dou continuidade. Aí eu assisti 2 episódios da segunda temporada. Também de segunda temporada, assisti 5 episódios de Percy Jackson. Percy Jackson é um caso pra mim, porque é a minha saga de livros da juventude, assim, favorita. Uma das favoritas, né? Só que acontece, eu não gosto muito da série, gente, essa é a verdade. Eu não sei porquê, a série da Disney me dá um negócio assim, e eu prefiro o filme. O filme, o primeiro filme, Ladrão de Raios. E aí, assistindo agora a segunda temporada, que tá boa, assim, ainda assim eu sinto essa coisinha, assim, sabe? Essa. Não sei explicar. Acaba. É porque eu tenho ciúmes do Percy Jackson, essa é a verdade. Falei a verdade, é que eu tenho ciúmes do PS. Mas acaba que eu assisti 5 episódios, tô gostando, vou continuar, vou terminar essa temporada. E eu também comecei um C-drama, né, um dorama chinês, que foi Por Você. E assim, ai, que saudade de assistir um negócio assim. Meu Deus do céu, me lembrou muito a época que eu assisti um, que eu acho que chama, ai meu Deus, Imortais, alguma coisa assim. Que é um muito, muito, muito famoso, que tem um casal que dois homens, e aí eles lutam com espadas, e. Ah, enfim. É muito bom, muito bom. E aí me deu vontade de assistir alguma coisa, eu achei esse dorama que tá muito famoso na Netflix, que é chinês, e estou assistindo.
E eu acho que de série, assim, teve muitas outras que eu comecei, sabe? Eu comecei Um Dia, que tem um filme com a Anna Hathaway, só que agora tem a série. Comecei a assistir. Também comecei a... Comecei não, não. Comecei a rever. Rever não. Comecei a. Não, dei continuidade, essa palavra que eu tava caçando. Dei continuidade a Eidor, não sei como é que pronuncia, que é a série de Star Wars, que é a minha série favorita de Star Wars. Já assisti muita série Star Wars, isso é outro fato sobre mim, eu sou obcecada por Star Wars. Fazer o que, né? Série, eu acho que foi isso, porque foi muita coisa já, né? E agora eu já parti pra animes porque eu também assisto muito anime. Eu assisti Attack on Titan, que eu já tinha assistido a primeira e a segunda temporada, só que aí o que acontece? Eu não dei continuidade, por conta que na época acho que eu tava acompanhando os episódios saindo, e aí eu parei, nunca mais voltei. E aí, rever a segunda e a primeira temporada, e aí tô assistindo a terceira. Parei, acho que no final da terceira, ou metade da terceira, e assim, babado. Fortíssimo. Eu estou na parte, assim, que já tem revelações, tá? Hunter x Hunter, que eu também estou assistindo, tá me dando muita agonia da parte que eu estou, porque os divos estão simplesmente naquela coisa de uma luta sem fim, sem acabamento, de toda hora que a luta parece que vai progredir, aí volta pra mostrar um flashback de algum outro personagem, tá em outra luta também importante. Então, assim, eu tô muito agoniada com isso. Gostei muito do início desse arco das formigas, mas agora tá muito chato, e aí eu dei uma parada, entendeu? E agora vem os filmes. E filmes foi muita coisa. Por quê? Porque eu sempre tô assistindo filme. E aí, o que acontece? Eu assisti nos cinemas 2 filmes. O Diabo Veste Prada 2, perfeito, incrível. Nossa, tocou em muitos pontos em mim, em questão de ser jornalismo, né, a carreira da Indy, e eu faço jornalismo, estou terminando esse ano. Da questão também de eu ver que a Miranda, ela é a Miranda, porque ela também tem um apoio dentro de casa. Tipo, o atual marido dela, que não é o mesmo do primeiro filme, ele dá um apoio muito interessante. Ele é o pano de fundo, ele não é importante, mas mesmo assim, ele dá o apoio que ela merece. E eu acho que isso é incrível. E eu gosto também muito como não mudou muitas coisas, mas teve uma renovada em alguns aspectos. Ai, o filme é perfeito. É perfeito. E eu também assisti outro filme muito bom, que foi O Devorador de Estrelas. Que caralho! Pensa assim no filme que eu comecei a assistir. Nos primeiros minutos eu já falei, esse filme vai ser muito bom. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu amei. E acho que foi 2 filmes que eu assisti muito e assisti nos cinemas. E também teve outros filmes que eu revi. Eu sou uma pessoa muito de rever filmes, tá? E eu revi Batman, os do Christopher Nolan, o 1 e o 2, que no caso é o Batman Begins e o Batman Cavaleiro das Trevas. Também revi, não terminei ainda, mas vou terminar, Batman do Robert Pattinson, que eu gosto muito também. Eu também revi Interestelar, que sou obcecada, justamente por conta de Devorador de Estrelas, eu fui rever Interestelar, entendeu? E aí eu revi, amo. O ano passado eu assisti nos cinemas Interestelar e foi assim, magnífico. Chorei horrores, toda vez, na verdade, que eu assisto, eu choro. E também eu assisti Mike 17, que foi uma coisa nova aí, que tem o Robert Pattinson, o diretor é o diretor de Parasita, é engraçadinho e tal, meio cômico, não é dos melhores, não é um filme assim que eu vou, uau, nossa, recomendar para as pessoas, mas assisti. Também assisti Ilha do Medo, que eu nunca tinha assistido, aquele filme com Leonardo DiCaprio, muito interessante, eu fiquei assim, oh my god, o que tá acontecendo, tá entendendo? E eu acho que de filmes foi isso. Então, não, assisti um romance. Eu assisti um romance, que é Mensagem para Você, do Tom Hanks, que é um filme, acho que do final da década de 90. Amo o filme desses períodos. E, novamente, ele tem uma narrativa bem lenta, bem slow burn, para eles ficarem juntos. E é incrível. É incrível. É sobre 2 pessoas. Um é dono de um grande conglomerado de livrarias e a outra é dona de uma livrariazinha pequenininha. E essa disputa deles dois, e ele, ainda assim, eles trocam mensagens sem saber que são eles, pelo computador, né, por e-mail, vamos dizer assim, da época, e é incrível. É incrível, eu fico obcecada, apesar que eu assisti picotado, tá? Porque o celular me estragou a esse ponto, já assisti um filme muito bom picotado. E de filmes foi isso, né? Foi muita coisa, eu acho. E foi muita coisa de série, e está vendo que eu tô começando muita coisa e não dando continuidade. E isso foi também para os livros. Sim, para os livros. Por quê? Porque para os livros eu sofri muito na questão de que eu entrei de férias no início do mês. Tinha a premissa, a promessa de terminar Ritmo de Guerra do Brandon Sanderson em 14 dias, só que eu não terminei. Por que eu não terminei? Porque eu comecei a trabalhar em mais de um local. Nesse mês de abril eu trabalhei em 3 locais. Mesmo que eu estava de férias de um, eu estava trabalhando em outros 2, e isso impactou muito minha rotina. E acabou que eu não consegui dar muito andamento a Ritmo de Guerra. Eu parei em 30%. 30% magníficos,
Posso ser sincera aqui com vocês? A verdade é que eu não lembro de tantos acontecimentos assim desses 30%. Porque aconteceu muita coisa na minha vida desde que eu parei de ler Ritmo de Guerra, que eu deixei ele quietinho. Vou retornar. Gente, não tem a mínima chance de eu parar de ler Ritmo de Guerra, de eu abandonar. É uma questão de só que eu dei um break e depois vou retornar essa leitura por conta de tempo. Tá entendendo? E eu tava até pensando, é bom que eu demore pra ler Ritmo de Guerra, porque é o penúltimo livro da saga, né? Já está acabando minha saga favorita. É bom eu ir com calma, que daqui a pouco eu vou ficar anos e anos sem esses livros. E aí, eu também terminei 2 livros. Um, eu tinha começado em março, que foi Garras, da Liz Vilas Boas, uma autora brasileira, um livro que se passa no Rio de Janeiro, que tem sobrenatural, tem bruxa, tem lobisomem, tem vampiro, tem um monte de coisas do sobrenatural. E ele se passa numa vibe bem chocolate com pimenta, sabe? Aquela estética. Então, e assim, é maravilhoso. Eu surtei tanto, eu me diverti horrores. É um livro que eu não pensei que eu ia gostar tanto. Tipo assim, todo mundo fala muito bem sobre ele, só que eu fiquei, tipo, com um pé atrás. Só que é incrível, vale a pena cada momento daquele livro. Cada momento. Então eu acho assim que realmente, gente, é uma coisa assim que leiam. Leiam, é gostosinho, é vibes. E eu terminei ele em abril, como eu falei, mas comecei em março, mas eu conto como um lido de abril, tá? Me deixe, por favor. E eu também comecei e terminei, esse caso realmente foi um lido de abril, ativo de abril e terminado em abril, que é Mentiras que Contamos, que foi um livro super forte, intenso. Eu comecei no último dia que eu estava em Salvador, né, na época da Bienal, e é um livro puta que pariu. Aquele livro, assim, é incrível, gente, é incrível. Porque pensa em um livro, assim, que você se envolve na história desde a primeira página. É numa escrita muito linda, muito lírica. Não lírica, mas é uma escrita muito envolvente. Essa é a verdade, tá? Então, é uma coisa muito intensa pra mim. Foi um livro que me marcou muito, me ensinou muito a ser quem eu sou, assim, sabe? Me deixar mostrar para o mundo, porque eu não vou conseguir amar as pessoas e ser amada se eu não me mostrar. E esse livro, ele é muito mais significativo porque é a história de 2 homens que no ensino médio ali, eles se apaixonam, mas não podem mostrar para a sociedade que eles se amam, que eles se gostam. Então, é um livro lindo, 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 e vale a pena ser lido. Ele é super curtinho, acho que ele tem uns 190 páginas, na verdade. Então, realmente é uma grande leitura. E 3 livros, gente, que nessa reta final de abril, que eu falei assim, agora que eu ganhei um Kindle, ganhei não, eu comprei meu Kindle, eu vou realmente ler no Kindle. E aí tem 3 livros. O primeiro é 100 Anos de Solidão, que eu estou fazendo a oficina da Bruna Martioli, que é uma professora de literatura maravilhosa aqui do YouTube, e aí eu tô fazendo a leitura conjunta com ela. É uma leitura que a gente tem metas, então a gente não lê rapidão. Então, tipo assim, eu estou acho que em 20% do livro, porque eu estou ainda na 4ª meta. E é maravilhoso, porque tem um feedback cultural, social da Bruna, né? Que ela ensina pra gente essa parte de filosofia, dessa parte da literatura, do contexto social, assim, que faz você se imergir muito na história e você ganha muito repertório cultural. É incrível. E o livro também é muito bom. Sendo Solidão realmente é muito bom. E eu estou lendo também O Acordo, né, que é o primeiro livro de Off Campus, por causa da série que vai sair na Amazon. Decidi começar a ler porque todo mundo já falava muito bem, mas antes eu não tinha tanta essa vontade, aí eu decidi começar. Eu tô muito na frente desse livro, eu já tô quase em 30%. Se eu não tivesse lendo outras coisas, já teria acho que já terminado O Acordo. Tô gostando, apesar que eu achei o início bem cringe. Primeiro diálogo dos protagonistas é tenebroso, de ruim. A diva lá, tipo, ela escorrega e fala, nossa, tão desastrada, nossa. Mas depois, não tem mais esse diálogo podre, graças a Deus. O resto é uma coisa fofique, é uma escrita mais 2016, mas é uma escrita muito boa. Muito boa, assim, para o gênero, para o que a gente tá lendo. É bom, gente. É cérebro lisinho, mas tem hora que a gente pode estar lendo cérebro lisinho sim, tá? Então eu sou a favor e tô lendo e estou gostando muito do protagonista masculino. Ele fez eu dar risadas. E também comecei a Cidade de Jade, que era uma fantasia urbana que eu já queria ler há um tempo, há uma cota, que é uma fantasia urbana que se passa numa cidade com características completamente de referências à cultura asiática, principalmente, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas acho que, se eu não me engano, cultura da China. E aí a gente tem um clã, que é uma família, e aí a gente vai ver
cada um deles, né, dos irmãos principalmente, como eles são, como eles lidam com o que eles são, porque eles são muito poderosos e importantes. E a gente tem a Jade, que é uma pedra que dá poder para as pessoas, mas tem todo um contexto para você usar elas. Você tem que ter o sangue específico, você tem que. Sangue assim, você tem que ser daquele povo, daquela localidade, você tem que ter um treinamento, e senão você pode viciar. É incrível. Incrível, porque assim, eu estou muito no início desse livro, porque é o livro mais denso de fantasia, porque tem esse contexto de ser é, pontos de vista de povos, de familiares, assim, né, de pessoas diferentes, então acaba que tem muito nome parecido, aí você acaba, sabe, andando devagar na história, mas tá sendo muito bom, né, à toa que eu comecei a achar aquele dorama que eu falei, o chinês, por você, porque eu queria entrar tanto no clima dessa história, que aí eu quis, tipo, imergir, aí eu botei uma coisa já ali da China com o livro e tá sendo maravilhoso. Então, assim, são 3 leituras que eu comecei, né? E tá em andamento e vai entrar. Já entrou, né? Por mês de maio eu lendo elas. Isso, gente, foi um vídeo que eu pensei que não ia sair. Porque eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar tanta coisa e lembrar de tanta coisa? Mas eu lembrei de tudo. E eu espero que vocês gostem desse formato de coisas que eu consumi no mês de abril. E eu já quero saber o que vocês andam consumindo por aí. Porque eu já vou pegar dicas, já vou pegar coisas pra mim também estar consumindo, tá? E é isso. Tchau, tchau.